a questão importante da vinda do instrutor. Embora a tolerância e respeito que Dharana vem pregando e praticando desde o início da missão Spinoza que lhe foi confiada, não pode, de modo algum, assistir impávida e de braços cruzados, à luta em glória que se vem travando no mundo espiritualista, devido à questão momentosa da vinda do Supremo Instrutor dos homens e das religiões. De fato, o ano atual vem comprovando o prognóstico de nosso diretor-chefe, no seu artigo, O Futuro Próximo do Mundo, onde diz que é o ano da guerra religiosa. Infelizmente, os fatos e coisas levam-nos a tomar parte ativa nela, por se tratar de um assunto importantíssimo, que também faz parte da nossa missão. Em se tratando de crenças, a tolerância, acompanhada de seu irmão gêmeo o respeito, é uma obrigação que deve existir, não só entre os que se dizem espiritualistas, como também entre os que praticam os mais comezinhos princípios de educação. No entanto, a questão atual que serve de tema de discussão, sai por completo dessa esfera de proceder, por ser um fato raríssimo na história da humanidade mais do que tudo, por afetar diretamente as crenças e ideais de todos os homens, fazendo ruir por terra todos os preconceitos sociais, morais, filosóficos, etc., etc. Muito ao contrário do que se pensa por aí, a missão de Dharana é consagrar, reunir, ajustar todas as mentes, para o grande desideratum a paz entre todos os homens pelo conhecimento do eu interior e o desbravamento do caminho da vida, para o advento do Supremo Instrutor do mundo. Este privilégio não é, absolutamente, nosso, mas de todos os credos, de todos os homens que, havendo compreendido, desejem prestar apoio à obra mais sublime da raça atual. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, e por isso mesmo, embora em campos diferentes, trabalhamos todos para o mesmo Senhor e, um dia, reunidos, receberemos o salário das suas mãos dentro da mesma morada. Mas, infelizmente, Dharana só tem encontrado apoio entre raríssimos espiritualistas sinceros, ou na simplicidade dos justos e bons, devido à ridícula pretensão de cada qual querer possuir o privilégio de ser o único portador da verdade divina. O mundo não tendo atingido o limite máximo de sua evolução centenária, por isso mesmo, a verdade absoluta só reside no valiosíssimo escrínio de Parabrahma, pois somente ele é o onisciente, onipotente, onipresente. Aquele que pensar ao contrário, é o mais ignorante de todos os homens. Dharana, quer creiam ou não, é uma obra divina, porque foi criada por ordem superior, e, por isso mesmo, não se afastará uma linha sequer da trajetória traçada pelos seus únicos e verdadeiros dirigentes, seus mestres. E daí, embora a tristeza que lhe vai na alma, a obrigatoriedade de tomar parte ativa nessa questão que vem empolgando a todos os homens que se interessam por assuntos mais elevados. Comecemos, elaboram em erro grave, aqueles que negam a vinda do Supremo Instrutor, pois a própria Bíblia é um conjunto de asserções nesse sentido. Elaboram em erro muito mais grave ainda, aqueles que afirmam a sua vinda imediata, marcando dia, hora, pessoa na qual vai ser feito o Avatar 2, isto é, em quem não possui absolutamente as características indispensáveis à semelhante graça. Para que essa paródia da vinda do instrutor, obedecendo a todos os detalhes da vida de Jesus, o Cristo, inclusive os 12 apóstolos, o painel grandioso do martírio do Gólgota, não precisa ser retocado por mãos profanas, a fim de alcançar maior valor entre os apreciadores das obras antigas. Muito ao contrário, sairia um borrão inestético e grosseiro, pela inoportunidade da época, onde não mais se crucifica um justo e bom pelo simples motivo de querer salvar a humanidade sofredora.
um Buda ou mesmo um Bodhisattva, não tem necessidade de repetir a mesma missão, pois isso seria improfícuo em uma outra época, em uma outra raça mais evoluída. Passemos à personalidade do protagonista, Jesus. O humilde filho de um carpinteiro, aos 12 anos já discutia com os doutores nos templos, sem nunca ter frequentado escolas, nem academias. Mas dirão, Krishnamurti escreveu, nesta mesma idade, nova paródia, o opúsculo aos pés do mestre. Não queremos, absolutamente, negar a autoria da dita obra, mas perguntar se isso é suficiente para a comprovação da sua mente de iluminado. Porque, obedecendo a todos os detalhes da vida do primeiro, não falou ele entre os nossos sábios da atualidade. Será possível que ele só tivesse falado para a The Theosophical Society? E, ainda mais, como estando ele em condições de servir de veículo ao Cristo, necessita de frequentar a Academia de Oxford, não falando nas lições com Mr. Sandel, o professor de ginástica, etc., para, então, possuir o dom da palavra e vir falar em público. Uma pergunta inocente, entre o bondoso Krishnamurti, Alcione, que necessita frequentar escolas e academias, e o pequeno Tuntile, Tum quer dizer, luz, o menino prodígio, como é apelidado na Índia, e que com a idade de 5 anos apenas. Nota de rodapé. Avatar, sânscrito, encarnação divina. A descida de um ser elevado e livre já do renascimento. Krishna foi avatar de Avalokitesvara, e assim por diante. Fim da nota de rodapé. Em Rangoon e outras cidades e vilas, vem maravilhando as multidões, qual o que está em melhores condições de receber o mestre dos mestres. O primeiro frequenta academias, o segundo, com uma idade insignificante, filho de um humilde pescador, ignorante por completo, sobe a um caixão e com a palavra de um iluminado, comenta os textos religiosos, sociais, morais e legais, ensina o bom pensar e as maneiras dignas de viver. Analisa os capítulos mais delicados do budismo e, neste momento, transfigura-se. Já não é mais o pequeno e humilde filho de um pescador, mas o sábio e extraordinário iluminado, em cujo interior vibra a voz divina, o seu verdadeiro mestre. Dharana não quer, absolutamente, afirmar que seja neste que vai ser feito o avatar do mestre. Dharana deseja, unicamente, fazer um estudo comparativo e lógico, entre as duas personalidades em destaque. Mas, infelizmente, o outro virá, de qualquer modo, no ano vindouro, para pregar aquilo que a The Theosophical Society já vem pregando, isto é, catolicismo liberal, maçonaria, comaçonaria, budismo e umas quantas outras coisas, para acabar de confundir esta pobre raça infelicitada, já nos últimos estertores de vida. Para que mais a sua vinda se os seus apóstolos, únicos e verdadeiros, já falaram antes dele? Falta um outro complemento para a paródia, os sinais astrológicos, acompanhados dos seus respectivos 3 reis magos. Dizem que eles, sinais, já foram vistos, mas o que não resta a menor dúvida é que no resto do mundo existem centenas de astrólogos que conhecem o estado do céu, no momento em que Jesus, o Cristo, veio ao mundo. Podemos afirmar que, nada, absolutamente nada, é encontrado na astrologia cabalística ou judiciária, que venha demonstrar a vinda imediata de um ser elevado. Eis o motivo dessa debandada que de há tempo se vem fazendo na sociedade teosófica, entre pessoas ajuizadas e sinceras, até mesmo, entre os maiores mestres do ocultismo, como sejam, Rudolf Steiner, Sinet, etc., etc. Nós não queremos, absolutamente, desprestigiar-nos. Anne Besant, nem outro qualquer, e quem tal pensar, lendo estas linhas, estará sujeito ao axioma latino ligere et non intelligere.
Nós procuramos, única e exclusivamente, entenda-se bem, defender a missão do Mestre, isto é, pugnar pelo próprio progresso espiritual da humanidade. A presidente atual da Sociedade Teosófica é a maior cerebração da atualidade, a nosso ver, mas isso não é motivo para que ela, de uma sensitividade como ninguém outro, não esteja sujeita a erros, ou cair, como a mosca indefesa, na teia habilmente preparada pelos maiores inimigos do verdadeiro espiritualismo, os magos negros. Se não, vejamos, Anne Besant havia renunciado ao cristianismo em 1872, em 1884 aplaudia calorosamente a afiliação de Charles Bradlaugh, o materialista, no Grande Oriente de França. Em 1886, lendo O Mundo Oculto de Sinnett, procurou dedicar-se a todos os assuntos esotéricos e daí as visões, os sonhos e os espectros. Nessa ocasião, W. T. Stead, que dirigia ainda a Pall Mall Gazette, julga ser-lhe útil, dando-lhe a ler a doutrina secreta de Helena P. Blavatsky. Em 1889, acompanhada pelo socialista Herbert Burroughs, membro da Sociedade Teosófica, apresenta-se a Blavatsky, que a recebe com o mais gracioso sorriso. A fascinação foi tal que, voltando ela para a sua residência e encontrando-se só, ouve uma voz que lhe diz: "A luz está próxima." Então, corre a abraçar Blavatsky, faz-se teosofista e põe-se de joelhos diante dela. O seu amigo, Mr. G. W. Foote, diretor do Freethinker, escreveu a seu respeito: "Ela não tem o dom da originalidade, está à mercê das suas emoções e especialmente das dos seus últimos amigos." Nota de rodapé. Outrora, a magia ou ocultismo era considerada a ciência real, e como tal, aqueles que tinham adquirido todos os seus conhecimentos, serem intitulados de magos reais. Eis porque se denomina de reis magos, as personagens da Bíblia, e não porque fossem reis de fato, senhores de reinos ou impérios. Fim da nota de rodapé. Em seguida, as magnetizações e preparações psíquicas que lhe foram feitas por Herbert Burroughs, tornaram-na uma paciente fácil de ser dominada. Blavatsky, por sua vez, empregou todo o seu prestígio de fascinação a fim de atraí-la para a Sociedade Teosófica, por encontrar nela uma auxiliar apropriada para os seus trabalhos. Soloviev reconheceu perfeitamente que Blavatsky era dotada de um grande poder de fascinação, de uma espécie de magnetismo que atraía com uma força irresistível. O próprio Olcott escreveu: "Ninguém fascinava melhor do que ela, quando queria." Do mesmo modo, Miss Anne Besant deixou-se enganar, prestando-se a ser magnetizada por Gyanendra N. Chakravarti, fundador da Yoga Somaji, o qual foi publicamente denunciado como agente dos magos negros por Mr. Jude, chefe da Sociedade Teosófica Americana. Em janeiro de 1894, Anne Besant entrou inconscientemente na trama que explico. A trama existe entre os magos negros que lutam contra os magos brancos. Claro é que se Miss Anne Besant foi a sensitiva, sujeito ou paciente, que já ficou demonstrado com provas irrefutáveis, o que não será ela aos 78 anos de idade. Eis porque Dharana não pode, de modo algum, assim como centenas de teosofistas esparsos pelo mundo, levar em consideração uma missão, embora entregue em mãos de uma verdadeira cerebração e alma grandiosa, atributos estes que ninguém tem o direito de lhe negar, mas cuja sensitividade e falta de domínio próprio, como já o disseram muitos outros, tornam-na um simples joguete inconscientemente em mãos poderosíssimas, mas desgraçadamente profanas, que procuram obstar o progresso espiritual da humanidade. Direis vós, e por que motivos o verdadeiro não procura obstar esse engano terrível?
Meus amigos, temos certeza absoluta de que vós outros como nós, deveis saber que aqueles que alcançaram a bem-aventurança do Nirvana, chamemos de morada do Pai, preferiram, no entanto, abandoná-la com todas as suas delícias e grandezas, para virem chafurdar-se no lodaçal imenso de nosso planeta, ipso facto, estão sujeitos às leis do karma universal e, portanto, a todas as intercorrências que lhes possam advir, inclusive a que na sua frente apareça o anticristo da Bíblia, isso não é com referência, absolutamente, a Krishnamurti. O que mais nos admira é a falta de compreensão em pessoas que também sabem pregar o desenvolvimento de mana superior. Porém, ele, o verdadeiro, continuará na sua santa morada em Shambhala, entre os Bantiyahu, profanado, ridicularizado, face pendida, mas de braços erguidos, na posição de mestre dos mestres, dando o seu eterno perdão para todos nós, míseras criaturas que ainda não o sabemos reconhecer dentro de nossos próprios corações. Aqueles que lhe poderiam e poderão, ainda, prestar relevantíssimos serviços, trabalham, no entanto, na convicção da verdade, e como tal, são obreiros do mesmo edifício, são apóstolos da mesma obra. Dentro daquela mesma morada, lótus sagrado, em cujas pétalas perfumosas e lindas oculta a pérola sublime, lágrima de dor caída dos olhos de Parabrahma no mundo para o salvar de uma ruína imediata, uma outra obra está sendo criada, da qual 7 raios de luz já se espalham em 7 países diferentes para que, ao invés de 12 apóstolos apenas, escolhidos entre índios, ingleses e franceses, encontre-os aos milhares. Que os saberão reconhecer como se reconhecem os bons frutos pelas boas árvores. Nota de rodapé. A Modern Practice Offices, página 220 circular dirigida por W. Q. Jude, As Lojas Teosóficas, em novembro de 1894. Fim da nota de rodapé. Essa será a missão de paz, de luz, de amor e de progresso entre todos os homens. Quanto a J. Krishnamurti, o inofensivo e bondoso Indo, nada perdeu com o papel traiçoeiro que lhe coube, pois serviu, talvez, para descontar karma passado. Quem sabe, ter uma outra missão não menos sublime, não menos grandiosa dentro da verdadeira missão do Bodhisattva atual, se não tiver o fim de seu irmão J. Nityananda, Mizar, que estava apontado para a mesma, e no entanto, já não mais existe. Ele, o Buda, baixará ao mundo, quer queiram, quer não, mas em dia, hora e pessoa não designados, tal como ele próprio o disse. Mas do dia e da hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, mas somente o Pai. Aquele que viver até lá, o saberá e, então, até mesmo os que não trabalharam pela sua obra, mas sinceros nas suas convicções, encontraram-no dentro de si próprios pelo caráter elevado, em harmonia com ele, prestaram indiretamente auxílio à verdadeira obra do bem, e, como tal, também serão chamados. Dharana tem certeza absoluta da maneira pela qual vão ser recebidas as suas palavras, porém ela, até hoje, ainda não preocupou-se com o sorriso de desdém e, encolher de ombros com que aqueles que se julgam únicos senhores da verdade, receberam a sua missão no Brasil. Magister Dixit, afirmarão eles. Dharana repete as mesmas palavras, Magister Dixit. Caminhemos, pois, por veredas diferentes e, dia virá em que todos nós seremos unidos aos pés do Mestre. Repete as mesmas palavras, Magister Dixit. Caminhemos, pois, por veredas diferentes e dia virá em que todos nós seremos unidos aos pés do Mestre. Paz, luz e progresso para toda a humanidade. STB